Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto da palavra do Senhor desta noite está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 14. O tema, a parte última, a autoridade do crente, como usar. E então estamos aí iniciando a terceira parte. Enquanto os irmãos estão procurando o texto na palavra do Senhor para leitura, eu convido você que está acompanhando através das redes sociais, que possa se inscrever no meu canal do YouTube, acionar o sininho de notificações e compartilhar a mensagem. E agradeço a todos, porque essa mensagem tem sido bastante visualizada. Que Deus abençoe a todos vocês e sejam esses aqueles que vão fazer a diferença aonde vocês estão. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, é o finzinho de Marcos, a partir do versículo 14. Nós vamos ler todos esses versículos subsequentes, em que se baseia hoje a última parte desta mensagem da palavra do Senhor, que nos diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Pai Celestial, está lindo o Evangelho e a parte final, Senhor, desta mensagem, que o Senhor esteja iluminando as nossas vidas, revelando, despertando na sua igreja o chamado, a vocação, a bênção, a dádiva que recebemos de Ti, meu Pai, através de Jesus Cristo, que é a autoridade que vem de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Eu aconselho a todos que não ouviram, para que tenham uma compreensão correta de todo o tema, ouçam as partes 1 e 2 desta mensagem, porque o tema é muito importante, é urgente, e para que você ponha em prática, você deve acompanhar tudo. Como a história do livro, se você pegar só o capítulo final, você não vai ter uma compreensão, e depois isso poderá fazer falta. A igreja tem na terra a autoridade delegada pelo Senhor Jesus, mas nós não usamos, porque não temos consciência plena dessa autoridade. Chegou a hora de você levantar a cabeça e expulsar os demônios que estão destruindo casas, talvez da sua família, pessoas da família, talvez barrando coisas na sua vida. A autoridade do crente, ela precisa ser exercitada, até porque até hoje, na sua vida, ela esteve adormecida. Agora é hora. Então nós falamos dos 7 princípios, ou atitudes, fundamentos da palavra, para que você possa exercitar de forma correta. Na parte 1, eu expliquei com detalhes o significado e a importância da autoridade do crente. Na parte 2, eu comecei a falar então dos 3 princípios de defesa com a autoridade, e que no final eu repetirei os 7. E agora eu vou falar dos 4 princípios de ataque com a autoridade. Agora o nosso time precisa atacar. Quando nós falhamos no resistir ao diabo, que foi segundo dos princípios, dos fundamentos ou atitudes, no uso defensivo da autoridade, ele acaba algemando as nossas vidas através de sofrimentos, de cadeias, seja de ansiedade, de medo, de depressão, de doenças, de enfermidades,
escravidões em vícios, pecados diversos. Então nós temos que agir. E essa então será a parte mais forte da mensagem. Nessa parte eu vou citar para ilustrar vários testemunhos obtidos nos anos em que me dediquei especialmente à área de libertação e de guerra espiritual. E eles vão então ajudá-los a compreender a diferença que faz da nossa vida o uso da autoridade do crente. E vou reenfatizar que ele é igual para todos nós. É igual para todos. A diferença é a consciência que se tem e a forma correta de utilizá-la. Como tudo na vida. Então vamos lá. Quarto fundamento da autoridade. Exija com autoridade e com fé. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Normalmente nós pensamos nesse versículo apenas de uma forma pessoal, particular. Uma espécie de eu peço e ele me atende como se fosse um gênio. A palavra pedir aí, o verbo aitel, ele é diferente do pedir do capítulo 16. Ele significa exigir por ser necessário. É requerer. Requerer quer dizer exigir por direito legítimo. Então quando Jesus diz tudo quanto pedirdes, a tradução literal está envolvido numa você exigir aquilo que é seu direito dado pelo próprio Cristo. Significa exigir por ser necessário. Pedir, rogar, suplicar. A fé está envolvida na autoridade espiritual. Então é muito importante isso e nós vamos ver. Às vezes os demônios eles saem imediatamente. Outras vezes eles não só não saem, mas como eles zombam de quem está tentando expulsá-los, para anular a sua autoridade. Há décadas atrás, bem antigo esse testemunho, eu estava com um grupo de irmãos e irmãs, a secretaria era aqui na frente, expulsando os demônios, que eram vários, de uma mulher, que ela era mãe de santo, muito famosa no seu terreiro de macumba aqui na cidade, terreiro que atendia pessoas. Para vocês terem uma ideia, quando criança, minha falecida mãe e eu fomos lá, e agora ela veio até aqui, aí ela veio experimentar realmente o que era bom. Só que na hora que eu estava expulsando o demônio, ele falou assim para mim: você não, manda a sua irmã me expulsar, que a minha irmã Wanda estava do lado, manda a sua irmã me expulsar. Quer dizer, aquilo desafiou a minha fé e a minha autoridade. Eu falei: olha, a gente nem pode usar essa expressão, mas aquele demônio eu expulsei com gosto. Peraí, agora você desafiou. E eu disse, e Deus me usou naquele momento, com a minha autoridade, eu disse: espírito maligno, eu te ordeno, sai dela em nome de Jesus Cristo, e te proíbo que volte. E eles saíram, tentaram anular a minha autoridade. Imagina se eu falo: então tá bom, chamasse, tá, demônio tem escolha. De fato, o original grego diz: tudo que você exigir com os seus direitos e privilégios, é um direito que Deus nos deu, então nós temos que utilizá-lo, até porque usar a autoridade de Cristo, a autoridade do crente que Cristo nos deu, glorifica o nome dele. A autoridade do crente, ela é sua, sinta-se possuidor dela. Acho que a primeira coisa que você precisa ter é convicção. Como você compra um carro que você quita, por exemplo, ou algum bem, um celular, algo, você fala: esse é meu, não é? Você fica: esse é meu, pegou? Não, esse é meu. A autoridade é sua, você tem que se sentir possuidor dela. É algo que já está intrínseco, você se converteu de verdade, já é sua, porque ela foi nos dada conforme os textos que eu vim claramente explicando nas mensagens anteriores e que eu não vou repetir hoje. Então você precisa se sentir possuidor dela. E eu vou mostrar como isso faz diferença. Pode até dar a impressão no testemunho que eu quero dizer: eu sou melhor. Não, gente, é consciência. A diferença é a consciência daquilo que você faz. Há muitos anos, também é bem antigo, há muitos anos atrás, vieram me buscar de carro, não tinha carro, só sonhava com para que eu fosse expulsar um demônio que estava numa pessoa, numa vila aqui em Agudos, que se chamava Viela do Café. Mas eu morava na edícula, a edícula era aqui, onde hoje é o altar. Mas antes, assim que eu estava saindo, saiu o portão,
Naquele momento eu senti de fazer isso. Eu estendi as mãos lá para o lado, e as pessoas, vieram 2 pessoas, né, 2 rapazes vieram me buscar, e eles vendo isso, eu disse lá: espírito maligno, eu te ordeno, sai dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Quando eu chegar aí, a pessoa já vai estar liberta. As pessoas observaram aquilo. Quando eu cheguei lá, então vieram uma senhora, o pessoal tudo gritando: pastor, pastor, o senhor não imagina o que aconteceu? Eu disse: sei sim. Eu lá de casa, eu expulsei o demônio e disse que quando eu chegasse aqui, eu não queria mais ele na pessoa, ela já estaria liberta. O que é isso? É a autoridade do crente. Você também tem ela. Não sabia? Tá, agora você está sabendo. Vai ter que aprender a utilizá-la. Os textos anteriores, nas partes 1 e 2, eu exemplifiquei, expliquei direitinho. Começar a usar a autoridade do crente é como se você nunca tivesse praticado nenhum esporte e resolvesse começar, por exemplo, a correr. Vá aos poucos, porque senão você pode se decepcionar, né? Não, vou correr 15 quilômetros. Nunca correr, vai correr 15 quilômetros. Eu acho melhor você não fazer isso. A autoridade do crente, ela não tem nada a ver com sentimento, com arrepios, mas você tem que exercitá-la. A autoridade do crente, a autoridade espiritual, ela precisa ser exercitada com fé. Usar a autoridade do crente sem fé é mais ou menos como você lidar com abelhas e não usar aquela roupa, aquele macacão do apicultor. Sabe aquele que protege? Imagina você chegar no meio daquela colmeia todinha, aquele enxame, sem aquilo. Qualquer coisa vocês perguntam para a irmã Suzana, que ela trabalha com isso, ela é o esposo dela, eles podem dizer para você o que pode acontecer. É usar a autoridade do crente sem fé, duvidando. Mas será? Demônios, vai embora, vai, por favor. Por favor, seja educado, vai embora. Gente, não é assim que se trata. Em Atos 19, 13 e 16, nós vemos um exemplo disso. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Servo. Então eram 7, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são mesmo? Então o homem que estava dormindo, dominado pelo espírito mau, os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com roupas rasgadas. Tradução da Bíblia na linguagem de hoje, um pouco mais fácil de entender, não muda o sentido da coisa aqui. O que aconteceu? Esses 7 bancaram besta e foram lá tentar expulsar o demônio. Enquanto eles faziam o fingimento dele, não deu problema nenhum. O dia que eles pegaram de verdade, aí a coisa... Eles eram filhos de um sacerdote, então eles eram religiosos. Os espíritos religiosos fazem com que as pessoas elas tenham um ar espiritual, falam de Deus, mas elas misturam as coisas da Bíblia com outras, ou com idolatria, ou com heresia. Elas então são muito religiosas, se acham. Isso é um perigo mexer com demônios, porque eles conhecem realmente a verdadeira autoridade. Se não nascer de novo, não tem essa autoridade. Tem que nascer de novo. Eu creio que a base disso é: confessou Jesus como Senhor de sua vida, arrependeu-se dos pecados da rebelião contra Deus, recebe o batismo por imersão nas águas. Atos 2,38, tantas vezes pregado. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí é automático, já foi tudo conquistado na cruz, é tudo de Jesus, Ele nos deu. Então, quando a gente recebe a salvação, agora você é filho de Deus. Então agora Deus está em você, habita em você através do Espírito Santo. Maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Então você tem autoridade. Nós fomos assentados com Ele nas regiões celestiais, portanto nós estamos acima dos principados e potestades. Nós temos autoridade espiritual, autoridade do crente. Não tem nada a ver com placa de igreja, não tem nada a ver com ministério. Olha a nossa igreja, lá sim, gente, isso não tem nada, até porque só tem uma igreja, que é de Jesus, só tem uma igreja. O restante são congregações, o nome que dá não importa, apostólica, profética, isso pouco importa. O
importante é que a igreja é de Cristo, e a igreja tem autoridade não por causa dos homens que estão ali, mas por causa da obra de Jesus. Há décadas atrás, nós tínhamos um ponto de pregação lá no alto da Vila Professor Simões. O nosso líder responsável, tinha os obreiros lá, eles já estavam lá mais de 1 hora tentando expulsar o demônio. Nada acontecia, o demônio só ria deles. Eles estavam exaustos, cansados, molhados de tanto suor. Então mandaram me buscar. Quando eu cheguei lá, eu só perguntei o nome da mulher, olhei para o demônio e ordenei: espírito maligno, eu te ordeno, sai desta mulher em nome de Jesus Cristo. E ele saiu rapidamente. Chamei a mulher de volta pelo nome, sentei numa cadeira, expliquei a situação para ela. Após o culto, então, já correu todo mundo perguntar: pastor, nós ficamos tentando expulsar esse demônio há tanto tempo e nada. O senhor levou alguns minutinhos e ordenou, o demônio e foi embora. Será que nós já deixamos ele preparado para o senhor? Não me lembro direito, mas as palavras mais ou menos foram estas aqui: você tem que exigir com autoridade e fé, sem duvidar. A autoridade, ela já foi dada. Então não tem esse que tem mais autoridade do que aquele que tem menos autoridade. Claro que existem autoridades ministeriais. O pastor tem autoridade de pastor, mas a autoridade do crente não tem nada a ver com isso. A autoridade do crente é a autoridade de Jesus para que nós expulsemos demônios. É só permanecer nessa autoridade que ela produz resultados. E quanto mais você vai usando, isso é que nem andar de bicicleta. A primeira, talvez você possa cair, a segunda, de repente vai andando, de repente quando você vê, né? Dirigir carro, a mesma coisa. E tudo tem um preço. Infelizmente, os cristãos modernos, eles estão muito adaptados com as heresias, esses ensinos da internet, mundanismo. São verdadeiros Esaús modernos. Eles trocaram as coisas do Senhor pelas coisas do mundo. O diabo foi muito esperto nesse sentido. Então eles nem têm consciência disso e acham, né, preferem fazer coisas. Nós vamos no monte, como se o monte tivesse um monte. Se você não exercer sua autoridade de crente, não adianta nada. Quinto, desfaça as obras do diabo. Agora é o ataque total. Desfaça as obras do diabo. Em 1 João 3,8 nós lemos: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então estão desfeitas. Quando nós vamos ajudar alguém e vamos desfazer em nome de Jesus, nós estamos exercendo o que? Um direito que nós temos, porque Cristo já fez isso. Já está tudo resolvido. Agora você é o representante dele. Você é a pessoa, o homem e a mulher de Deus que vai fazer isso. A palavra desfazer, luo, em grego diz libertar alguém que está preso. O resgate é tirar da prisão o que está aprisionado. É uma metáfora para destruir, para desfazer, para declarar ilegal, para demolir, destruir. Os crentes têm autoridade sobre o diabo e os seus demônios. Podem anular, desfazer o poder dos demônios se eles atacarem qualquer área da sua vida e dos seus amados. Drogas, vícios, prostituição, crimes, homossexualismo, roubos, corrupção, o que quer que seja. Desde, claro, que as pessoas aceitem, porque se a pessoa não quiser se libertar da bebida, por exemplo, ela não vai sair. Se ela não quiser sair das drogas, ela não vai sair. A autoridade espiritual é igual à autoridade natural. Você não tem autoridade sobre a casa do vizinho, sobre os filhos dele, sobre o dinheiro dele. Você só tem autoridade se ele te der. A gente não tem como invadir. Aí somente pela intercessão, né? Quando se fazer a sua intercessão, especialmente ministérios de louvor, ministérios de intercessão, que façam a confissão de pecados e estão preparados para orar, porque é um erro estar em pecado e assumir guerra espiritual de outro, né? Porque se já está em pecado, está numa situação ruim, né? Lucas 13, 11, 13 e 18 diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa.
Então, a gente vê o quê? Que muitas vezes a pessoa vem há anos presa numa enfermidade, que é uma obra do diabo. E se ela é uma obra do diabo, precisa alguém com autoridade espiritual, para poder trazer a libertação. Há muito tempo atrás, uma senhora que foi médium, ela me procurou. Ela estava morrendo, doente, emagrecendo a cada dia, e os médicos não conseguiam chegar num diagnóstico para saber o que ela tinha. Eles fizeram exames em Bauru, depois foram para São Paulo. A família tinha recursos, foram para lá, mas nada acusava os exames. Ela havia tentado de tudo, estava desesperada. Ela estava numa guerra espiritual com uma feiticeira, amante do marido, que lhe fez um trabalho de magia negra no cemitério, com cadáver de 7 dias, usando o nome de um demônio especialista em matar, chamado Exu Caveira. Em várias sessões que a gente teve de oração, eu orei, quebrando toda essa magia e ordenando a esses demônios que saíssem da vida dela. Destruímos altares, queimamos roupas, perfumes de pombagira, Exu capa preta, que a mulher tinha em casa. Ela disse: você precisa destruir todas as coisas. Se você quer Jesus, você tem que se libertar disso. Desde o tempo que ela serviu como médium. A vitória foi árdua. O Espírito Santo nos dando revelação. Foi uma batalha bem travada. Mas a mulher foi liberta. Ela voltou a viver. E eu fiquei muito feliz quando passei um dia perto do trabalho dela. E havia, ela era assessorista, né, trabalhando ali, já estava novamente voltando a estar mais gordinha, ainda que hoje fala de gordinho, o pessoal pode entender mal, mas ela estava realmente estava com aquela fisionomia que você olha para a pessoa, você vê que a pessoa está com saúde, a pessoa está bem. E eu falei: as obras do diabo foram desfeitas. Toda vez que nós usamos a autoridade do crente, nós glorificamos o Senhor Jesus, porque a gente traz libertação. A gente traz libertação. Nós somos os agentes. Nós somos os agentes de milagre. Você é o agente. É você mesmo. Não importa se você é uma pessoa que não tem muita leitura, conhece o português direito, fala errado, não importa. O que você não pode fazer errado é não utilizar da forma correta a autoridade. Se o diabo ataca você, ataca a sua família, os amigos, as pessoas, os seus discípulos, as pessoas que aceitam a sua autoridade, você pode ordenar com autoridade: Satanás, diabo, espírito imundo, espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o teu poder sobre a vida do meu irmão, marido, esposa, filha, sogra, neto, neta, sogro, tio, avô, e ordeno que saia da vida dele, em nome de Jesus Cristo, para que ele seja salvo em Jesus Cristo. Pessoas curadas, que foram muitos anos escravas de uma enfermidade, por exemplo, quando voltam para casa, elas podem ser atacadas novamente por esses espíritos de enfermidade, que eles vão fazer sintomas mentirosos e enganosos. Aí a pessoa perde a fé, ela permite, ela dá brecha ao demônio, e infelizmente isso pode acontecer, e acaba assimilando aquela enfermidade de novo. Mas você pode desfazer as obras do diabo com autoridade do crente. Você pode ser livre, ou pode livrar pessoas da opressão sobre o seu corpo e sua mente. Quantas pessoas estão oprimidas, deprimidas, estão apavoradas com medo? A sua autoridade é para isso. A sua autoridade é para isso. Mas o diabo tem feito os cristãos se divertirem. A vida de lazer, nós não olhamos mais. Tanta gente sofrendo, o diabo destruindo casamentos, destruindo vidas, levando para lá, e nós estamos numa boa. A partir do momento em que você aprender a exercer a autoridade do crente, que é uma autoridade espiritual, você também vai obter os resultados na sua casa. Você pode repreender quieta e calmamente os espíritos malignos que estão por detrás daquela situação,
e exercer autoridade sobre ele. Sexto, expulse do possesso e do que tem demônio. Existe uma grande diferença. A pessoa que está com possessão de demônio, há a incorporação. O demônio entra no corpo da pessoa, ele controla a mente, a fala, então ela fica com força sobre-humana, muda a sua voz, os seus olhos. Bem no início do ministério, se eu não me engano, esse talvez tenha sido o primeiro demônio que eu expulsei. Logo no primeiro ano, o culto era em casa ainda. Alguns discípulos, enquanto estava atendendo uma pessoa lá, alguns discípulos vieram correndo me chamar. Tinha um velhinho lá, um senhor baixinho, ele já é falecido. Ele era bem idoso, franzininho, mas ele foi possesso por um demônio e começou a falar com aquela voz grave, e ele espalmeou 2 homens fortes que estavam, um em cada mão, ergueu. Então ficaram todos assustados. Como é que um senhorzinho, pastor? Aí eu cheguei até um deles, falou assim, cara, na época ficou admirado de Deus. Eu cheguei e falou: espírito maligno, eu ordeno, sai em nome de Jesus Cristo. Ele foi embora. O que é isso? Eu falei: vocês têm que aprender que isso é a autoridade do crente. O demônio não tem medo porque eu sou pastor, ou porque você é isso ou aquilo. Ele tem medo porque ele sabe que eu sou um representante de Jesus Cristo, e naquele momento ele vê em mim quem? O Espírito de Deus em você. É uma segurança. Um crente vivendo com autoridade nunca será possesso por demônio algum. Agora, crentes com vida mundana, em prática de pecado, por que os demônios levam os crentes a pecarem? Porque eles querem possuir. Houve uma época que era muito difícil você ver falar de crente batizado sem processo. Depois começou uma onda que eu perdi até a conta de quantos crentes. Aí as pessoas: mas pastor, como é que fica? Eu falei: gente, entendam isso. O demônio, para poder possuir o corpo de um crente, ele precisa levar o crente a pecar, porque o pecado quebra a comunhão com Deus. Mateus 9:25, Jesus diz assim: e Jesus, vendo que na multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Essa autoridade ele passou para nós, porque agora ele está no céu, está sentado à direita do Pai. Logo ele vem buscar a igreja, e pelo visto não deve demorar muito. Eu cheguei, a primeira vez que aconteceu, eu expulsei o demônio de uma mulher. Ela era crente, casada, cheia de dons, orava em línguas, cantava no ministério de louvor de uma igreja. Mas depois a gente descobriu, no trabalho, que ela tinha uma brecha. Ela tinha um caso de adultério. Então o demônio é um dos, além de drogas, o campo da vida sexual fora da bênção de Deus é o campo que o demônio mais usa para pegar uma pessoa. Eu quero deixar bem claro para todos os que estão me ouvindo, que o demônio só consegue possuir o corpo e a mente de um crente se ele for levado a pecar. Olha o texto de 1 João 3, 6, 10. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não ouviu, nem tampouco conheceu. Então ele fala: se você está vivendo pecando, você está mentindo para você mesmo, você não conhece o Senhor Jesus. Filhinhos, ninguém vos iluda. A quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Então quando ele leva um crente a viver pecando sempre, esse crente já está debaixo do governo, já é escravo do diabo, e não percebeu ainda. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então ele se liberta daquilo, não quer mais aquilo. E quem são os, desse modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Então, uma pessoa, quando ela se converte, verdadeiramente nasce de novo, ganha autoridade, só há uma forma dela voltar a pecar. O problema é o seguinte: você expulsa o demônio de uma pessoa,
Ele vai para lugares áridos, vai lá para os desertos, não vai encontrar casa, ele fala, eu preciso voltar para minha casa. Aí ele volta para casa, quer dizer, aquela pessoa que um dia ele a possuiu. Aí ele encontra ela como? Ornada, varrida, quer dizer, sem fundamentos espirituais, sem a presença do Espírito Santo. A pessoa está em pecado. Quando ela está assim, é porque ela tem pecado. Lucas 11, 24, 26, Jesus nos ensina isso. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então por isso que você vê que quando um crente se desvia, ele fica pior do que ele era antes, quando ímpio. Por quê? Antes era um demônio que levava ele para desgraçar a vida dele. Agora tem mais 7, são 8. Não há a menor possibilidade de um demônio possuir o corpo e a mente de um crente que vive na autoridade do crente. Então isso, eu repito, é totalmente impossível um demônio fazer isso. Por isso que ele precisa que você peque. Eu peque. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Nascido de Deus, novo nascimento. Quem teve novo nascimento, ele nem tem mais prazer nas coisas do mundo. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege. Então Deus o protege. Depois vocês vão ver mais sobre isso. E não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então ele diz: aquele que nasceu de Deus, ele não é mais escravo do pecado. E Deus o protege. Então, o demônio não pode possuí-lo, não pode possuir a sua mente, não pode fazer nada, porque ele nasceu de novo. Agora ele tem um pai, então ele não tem mais prazer no pecado, em fazer as coisas erradas. O que os demônios precisam fazer? Ora, você lá atrás foi escravo de drogas, de cigarro, de bebida, de prostituição. Ele vai levar a pessoa a voltar a fazer isso, a hora que você cai nos pecados aí. Espíritos de adivinhação, Atos 16, 16, 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Imagina o demônio falando isso, hein? E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, que saia dela. E na mesma hora saiu. Adivinhação aqui, a palavra putone em grego, de puto, é um nome da região de Delfos, que foi muito famoso pelo famoso oráculo de Delfos, foi até tema de filmes. Na mitologia, era uma grande serpente Pitiã, que guardava o famoso oráculo e foi morta por Apolo. E veio então a significar espírito de adivinhação, de todas as suas formas. Então, os satanás, os demônios, eles têm direito legal de usar e incorporar pessoas que não tiveram novo nascimento, porque eles são o Deus deste mundo. E, sabendo que o mundo jaz no maligno. E ele ataca muito o quê? Através de espíritos de adivinhação. É por isso que a gente vê muito crente ainda, que às vezes tem esse problema com esses adivinhos, né? Eu fui chamado para orar numa casa, lá na Professor Simões. A gente tinha vários trabalhos, volta e meia me chamavam para ir lá. E era uma família que ela passava por muitos problemas, eram problemas sérios, gravíssimos, e eles não entendiam o que estava acontecendo. E nessa família lá tinha uma famosa benzedeira, que ela era muito procurada na cidade. Então a gente via muitas mulheres com as crianças, vinha muita gente lá. E um dia, então, esse dia eu cheguei lá. Cheguei, então tinha aquele monte de mulheres com criançada, tudo para orar. E quando eu faço a oração, sinto do Espírito Santo. Hoje a gente, quando é mais velho, a gente é mais, né, por favor, se aceita a oração. Quando eu era mais novo, eu era mais incisivo, né? Eu olhei bem para ela: eu quero orar pela senhora. Ela estrangou, né? Ela que era benzedeira, eu quero orar pela senhora. A coisa que é feita para a família, então eu quero orar pela senhora. E ela então veio até mim para receber a oração, né? Um pouco envergonhada, mas veio.
Quando eu impus as mãos, se manifestou um demônio. Naquela época, a gente estava começando a lidar com a área de demônios, eu gostava de falar com eles. E eu perguntei por que ele tinha entrado nela. E ele falou que tinha sido feito um trabalho, falou o nome da pessoa para matar o irmão e depois ir matando cada uma das pessoas que estavam ali. Aí eu expulsei o demônio daquela mulher, naturalmente, que preguei o evangelho como gosto de fazer para aquelas pessoas, mostrando aí, ó. O que vocês estavam acreditando? E graças a Deus as pessoas que estavam ali todas se converteram, inclusive a benzedeira. Alguém pode falar, olha, isso é uma obra de Deus. Eu cheguei lá, encontrei as trevas e usei a autoridade que tenho para trazer a libertação em nome de Jesus Cristo. E aquelas vidas, elas foram salvas. Espero em Deus, peço a Deus que até hoje, essas estão vivas, estejam servindo ao Senhor. Mas levei, essa autoridade, essa situação. Quando se chama, se pede, as pessoas aceitam, é o nosso trabalho. Orar, é a família, é vizinho, é amigo. Uma senhora veio de uma outra cidade, eu não me lembro qual. Ela me procurou dizendo que estava à beira da loucura. O que se passava na mente dela, as vozes, estava terrível. E ela fala que antes de se converter, ela tinha ido numa cartomante, e ela jogou as cartas, e a mulher disse para ela assim, abriu as cartas e disse, olha, você vai ficar louca. Na verdade, louca ela estava de ir procurar essa mulher, mas enfim. Então ela estava vivendo tempos de sofrimento, de abandonada, não tinha paz, a mulher, a coisa estava ruim para o lado dela. Então eu expulsei aquele espírito de adivinhação que estava na mente dela. E estava incomodando a sua vida. Sai em nome de Jesus. Tempos depois ela voltou, falando que nos 40 anos de idade que ela tinha, ela nunca tinha vivido tão em paz. Ela foi liberta. A autoridade do crente, ela exalta o Senhor Jesus. A autoridade do crente, ela exalta o poder dele e a obra que ele fez. Aí você pode estar pensando assim, mas você é pastor, né? Eu não sou. O Senhor Jesus Cristo, ele deu autoridade sobre demônios para quem? Vamos aí no nosso texto de abertura. Ele diz assim, e estes sinais acompanharão aos pastores. Opa, não está escrito isso não? E estes sinais acompanharão os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, bispos, obreiros. Não, está escrito, e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não vou falar dos outros dons aqui. Hoje aqui, senão estende mais. Só esse aqui. Então, em meu nome, na autoridade do nome dele, você tem autoridade e você manda, e ele tem que ir embora. A palavra seguir, como traduz a nossa versão, a corrigida fiel, ou acompanhar, conforme traduz a atualizada, para colúteo, quer dizer, seguir alguém de modo a estar sempre presente do seu lado, acompanhar alguém a qualquer parte que ele vá. Então, qualquer parte que você vá, a autoridade está com você. Precisou, use-a. Use-a. Você está conseguindo ter uma ideia do que é que você tem e está enferrujada, enterrada? É isso. Aos que crerem, traduz a nossa tradução e aqui no James, aqueles que creem, mas o correto aqui é crerem, é no futuro. Significa depositar confiança, pistio em grego, acreditar com convicção na verdade, é confiar em Deus, é confiar em Jesus, que Ele é capaz de te ajudar, Ele vai ajudar você a fazer aquilo. Esse tempo, em português, ele entra no futuro do subjuntivo, que indica uma ação que ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer no futuro, aos que crerem, quer dizer, durante todos esses tempos, até que Jesus volte para buscar a igreja dele, todos aqueles que creem. Então a autoridade, ela é do corpo de Cristo. Porque é que o diabo começou a botar na cabeça de todo mundo para não estar mais na congregação? Porque você vai se esfriando, você não vai conseguir exercer sua autoridade longe do corpo. Porque ele foi, a palavra de Deus, quando nós vimos em Efésios, capítulo 1, lá no começo, na segunda mensagem, fala que ele deu à igreja
a igreja como corpo. Ele não deu para um sozinho. O Pai dá as coisas, a igreja, o corpo, a noiva de Cristo. Não está escrito, eles sinais seguirão pastores, bispos, mas está escrito, e estes sinais seguirão aos que creem. Quem são os que creem? Quem são aqueles que vão crer? Os que crerem são os crentes. Crente é o que crê. Crente não é religião. Crente significa o que crê. A chave então, meu irmão, a chave então, minha irmã, é você. Todos nós tivemos o novo nascimento. Todos nós que tivemos ele, temos a autoridade do crente. Eu sei que a maioria de nós não tem usando, mas nós a temos, porque o Senhor Jesus deu a todos. Agora ele fala do que tem demônio, tem o possesso. O que tem demônio, o demônio não entra no corpo da pessoa, mas ele usa a boca, ele usa a língua, os olhos, a influência, os pensamentos. Daqui muitas pessoas se suicidam, crimes, vícios, pecados, né? Leva pecado, bota na orelhinha do sujeito para ele fazer uma coisa errada, ou então usa uma pessoa, às vezes um crente mesmo, né? Muito crente, usa um crente para ir lá colocar uma palavra para jogar você para baixo, e ele acha que aquilo é de Deus. Não é assim que funcionam as coisas. Em João 10, 20, olha, eles falam de Jesus, os judeus disseram, e muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si. Por que ouve isso? Então, a pessoa está fora de si, está ficando louco. Há uma quantia de crente que tem demônio que você não pode imaginar. São pessoas que vivem falando mal dos outros, fofocando, causando confusão por onde passam. São pessoas crentes que arrancam membros de outras congregações, causam divisões, polêmicas, estão envolvidos em adultério, em escândalos sexuais, em roubo, em corrupção. Tem demônio. É um demônio que vai lá, acompanha. O Espiritismo chama isso de encosto. A Bíblia diz que tem demônio. É demônio mesmo, não adianta iludir. O que vai ceder? Eu atendi um jovem crente que também não demonstrou muita vontade de mudar, então não tem como você ajudar uma pessoa assim. Mas ele confessou para mim, com certo até orgulho, que ele era jovem, que ele saía com uma mulher crente casada, que ela cantava no ministério de louvor em uma grande igreja aqui na nossa cidade. Ele falou para mim, ela gosta de cantar e não abre mão disso, mas ela não demonstra arrependimento pelo que nós estamos fazendo. E está lá, cantando. Os dois são exemplos de crentes que têm demônio, não foram possessos. Podem ser? Podem. Mas eles têm demônio. O demônio está levando a isso, a essa vida de conforto, de hipocrisia. Deu brecha. O diabo usa contra você. Lucas 22, 32. Pedro, porém, chamando-o à parte, Jesus, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isto jamais te acontecerá, falando quando Jesus disse que ia morrer na cruz, né? Ao terceiro dia ressuscitar. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, diz a King James atualizada, nossa, arreda-te. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Vocês imaginam dizer para o apóstolo Pedro? Jesus tinha acabado de elogiá-lo, dizendo que a revelação de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, não era da carne, era do Pai. O diabo entrou na conversa. O diabo gosta de pegar momentos em que você está espiritualizado, você recebeu uma grande bênção, a mensagem tocou profundamente, renovou, e vem aquele crente e joga uma semente para baixar você. É isso aí que ele faz. Ó. Aí Jesus diz em Lucas 22, 32, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha o que Jesus disse para Pedro, quando você se converter, por isso que ele vai negar Cristo 3 vezes, depois ele se converte de verdade, aí vira o homem de Deus, que estava predestinado para ser. Então imagina, que às vezes, vem uma pessoa, às vezes pode ser um ímpio, pode ser um crente, não sei quem for, ele vem e joga aquela palavra, te joga lá embaixo. Naquele momento, é um demônio que usou. Então se ele tem, esse ele tem, quer dizer, naquele momento, o que ele vai fazer é uma ação inspirada, influenciada. Vocês já tiveram na escola? A gente tinha muito isso.
Às vezes duas pessoas estavam discutindo, mas não iam ficar naquilo. Aí chegava o outro, você vai deixar desse jeito, rapaz, vai lá. E começou isso aí, a pessoa ficava nervosa, ia lá e fazia bobagem, aí começava aquele brigueiro. Aí isso ele faz. Um alerta para as irmãs. Quando o seu marido, ele estiver na TV, na internet, no celular, vendo vídeos não aconselháveis para pessoas libertas, seja crente ou não, aí vem com aqueles olhos esbugalhados, querendo que vocês façam aquilo que estavam em Sodoma, e dizendo assim, teve um pastor que disse que para o casal entre quatro paredes vale tudo. Falei, bom, não dá para expulsar demônio desse pastor, porque ele tem demônio, mas de você eu posso. Não precisa brigar com o teu marido. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o poder do diabo na vida do meu marido, e ordeno a esse espírito imundo, sai da sua mente em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito. Exerça a autoridade de crente que você tem, minha irmã. É o demônio que está lá. Ô pastor, tudo é demônio? Não, ele faz a sugestão. Ele te leva contrário à palavra de Deus. Tudo que nos leva contra Deus, contra Cristo, é do anticristo. Se é do anticristo, é espírito maligno, é demônio. Usa a autoridade para aquela doença estranha. Não tem explicação médica. Ora, eu desfaço o poder do diabo na vida dessa pessoa, do meu irmão, da minha irmã, do meu marido, da minha esposa, do filho, do avô, e ordeno a esse espírito maligno, sai em nome de Jesus. Às vezes você chegou no ambiente de trabalho, está aquela tensão, você sente aquela opressão. Ai, será? Ó, meu irmão, não fica na dúvida. Estende a tua mão e diz, espírito maligno, sai da minha sala, sai da minha empresa, sai do ambiente onde eu estou. Eu não aceito nenhuma opressão aqui. Aqui é a paz e a bênção do Senhor. Está usando o supervisor, o chefe, para vir um demônio para cima de você. Você já vem com os olhinhos vem até brilhando. Você sabe o que é, não precisa brigar com ele, não. Em nome de Jesus Cristo, não precisa gritar. Sai. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço todo o poder do diabo na vida desta pessoa. E ordeno a esse espírito maligno, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Você pode fazer isso. E deve fazer isso. Quando a minha autoridade não funcionará para expulsar demônios, seja na vida de quem for? Bom, primeiro, como eu falei, em pecado, né? Agora, a gente não vai sair por aí expulsando o demônio indiscriminadamente. Oba, você tem demônio, sai em nome de Jesus. Vem cá. Não é assim que funciona. Primeiro que a pessoa, para ser liberta, necessariamente ela precisa desejar. Porque eu já tive a experiência de orar por uma pessoa, ele era envolvido com umbanda, com quimbanda, demônios pesados, ainda que todos eles são iguais, no sentido de maldade, mas ele não queria. E orando por ele, um dia eu estava orando em oração em jejum, fiquei 3 dias, eu fui orar na serra, que podia orar. Estou lá orando, eu ia de madrugada, varava aqui até 6 da manhã, e vim embora. Daqui a pouco escutei um barulho, olhei, quem que eu vejo indo nos negocinhos para trabalho? Ele, o Espírito Santo mostrou lá. Ele não queria sair daquilo. Então, falei, bom, aqui ele não quer, o dia que ele desejar, eu estou aqui. Então, é assim que funciona. Quando a pessoa quer, ela vem até você, ela te dá autoridade, ela te entrega, ela se submete à sua autoridade. Alguns anos atrás eu visitei uma família, a pedido, me chamaram, onde o casal de cristãos, eles tinham perdido uma filha pequena, e o marido afirmava categoricamente, lucidamente, que ele via a filha falecida andando de velotrol pelos cômodos da casa, e aquilo emocionava ele. Eles eram cristãos, crentes em Jesus, mas aquilo era um espírito familiar. Ele assumiu a forma personificada da voz da menina, o tipo da menina. Então era uma ilusão mesmo terrível.
Eu cheguei e fiz o quê? Aquilo que a gente tem que fazer. Ordenei que aquele espírito saísse dali, aquele espírito familiar. Em nome de Jesus Cristo, sai daqui. Aí voltei a encontrar com eles. Olha, nunca mais ela apareceu. Eu sei. Não era ela, é ele. É um espírito maligno, então a gente sabe. É aquela opressão, aquele espírito invejoso. Lembra que nós falamos da inveja? Quem que para o sujeito, às vezes ele já foi possesso, mas normalmente são pessoas que têm demônio. Demônio, múltiplos dos demônios são invejosos. Isso Tiago fala. Então ele é invejoso, aqueles olhos da inveja. Como já as pessoas vêm falar para mim, pastor, puxa, a gente batalha tanto, a gente troca um carrinho, troca uma coisa nova. Vem gente, opa, tá dando bem o negócio, hein? Você percebe? Mas calmamente você fala assim, ó, espírito maligno de inveja, sai em nome de Jesus Cristo, sai. Eu não aceito isso. Não, obrigado, debaixo disso. E tem o espírito do medo. Exerça autoridade sobre ele. E em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus nos deu um espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Covardia, a palavra dilia, quer dizer medo, sempre no sentido negativo, né? É meio oposto a phobos, que pode ser temor a Deus. É covardia, timidez. Há muitos anos atrás, eu me lembro de uma situação muito dura, e não era tão conhecida a doença, não era como os tratamentos que tem hoje. Me trouxeram uma irmã em Cristo, era uma empresária, e naturalmente que fizeram as coisas bem preparadas para ela, pela inveja, e ela sofria daquilo que hoje se chama síndrome do pânico. Ela era escrava de um medo, aterrorizador. Vocês não têm ideia. Ela estava passando por psiquiatras, tomando fortes remédios mesmo, que ela ficava dopada. Ela tinha medo, ela não saía fora de casa, ela não atravessava a rua da casa dela. Ela falou, pastor, olha a vida que eu levo como cristã. Orando, a gente discerniu que aquilo era demônio. Demônio de trabalho, macumba, né? Trabalho bem feitinho, magia. Então eu ordenei ao espírito maligno, a gente fez várias orações. Aí um belo dia, estava bem, me levaram, né? Eu não tinha carro, me levaram lá em Bauru, para conhecer a empresa, orar pela empresa. E aí ela pegou e saiu, começou a mostrar os bairros para a gente, as ruas, aqui, ali. Aí ela falou assim, para muita gente isso não tem valor nenhum, mas o senhor não sabe a minha felicidade, eu não fazia isso há muito tempo. Poder sair à rua, não ter medo, ir a um mercado, uma padaria, eu não ia. Agora eu estou livre desse medo. É o uso da autoridade do crente, a maior manifestação de louvor e honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque cada momento as pessoas que conheciam o sofrimento diziam glória a Deus, porque viam o poder de Jesus na vida daquela mulher, daquela filha dele. É a autoridade do crente, meu irmão, minha irmã, é autoridade. E eu, em 2014 eu sofri um acidente, eu tinha um Celtinha branco. Oh meu pai, sofri um acidente na Rondon, mais ou menos próximo dali onde ele está analisando, sofreu um acidente. E foi por Deus o que aconteceu. Aquele caminhão de concreto bateu no céu, jogou para fora. Olha que Deus me deu calma, porque eu ia bater no guarda-reio da pista e voltar para a pista, né? Estava na pista 1, e consegui devagarinho freando o carro, pneu novinho, pneu bom, freio também, sempre deixei bem cuidadinho, parei, estragou toda a porta. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu olhei e falei, tem que olhar para mim, né? Eu olhei, eu estava inteiro, nenhum risco. Aí, mano, o carro foi arrumado, tudo bonitinho, mas me deu medo. Eu andava na cidade, vinha à igreja, visitava os irmãos, mas não pegava a pista mais. Trabalhar, olhava lá o carro, bonitinho, pneuzinho, tudo bem, cheinho o tanque, eu ia de ônibus. Eu ia, chegava, vou de carro, não vou não. Batia aquele medo, não vai não, eu não ia. Aquele medo, eu fiquei uns 30 dias. E chuva, e não sei o que. Eu falei, cara, eu podia estar de carro, ser mais rápido para chegar, para as coisas para fazer, as coisas tem os compromissos, as coisas da igreja que a gente precisa fazer, isso atrapalha tanto. Aí teve um dia que não deu certo, não deu mais certo. Eu parei, olhei, estava
perto do carro e disse: em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais ser escravo desse espírito de medo. Sai da minha vida em nome de Jesus Cristo. Peguei o carro, voltei. Nunca mais tive medo. Porque tempo que estava com ele, né? Depois eu vendi. Mas nunca mais. Então assim, se você dá brecha, ele pega. Ele não escuta. Ele não tem medo da gente. Último. Viva a autoridade do crente e o diabo não toca você. Viva a autoridade do crente e o diabo não toca você. E você sabe o que é importante? O diabo não tocar você? É o respeito. Que as coisas vão acontecendo na sua vida e na sua família. Você vai inspirando outras pessoas, e quanto mais pessoas exercendo na família a autoridade do crente, melhor. Em 1 João 5, 18 e 19, na nossa tradução, corrigida fiel, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. A King James traduz assim, em português: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, mas antes aquele que nasceu de Deus o protege, e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente tem que estar ciente disso. Gente, nós precisamos, a única coisa é cuidar para não cair. 1 Coríntios 10, 12 diz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Me lembro de um evento muito interessante, também há anos atrás, nesse tempo de trabalho intenso, de libertação. Eu fui levado a pedidos, de uma família, numa cidade que era divisa com o estado de Minas Gerais. Não me lembro o nome da cidade. Eu fui orar por uma empresa, e a narrativa é que aquela empresa havia recebido um trabalho de magia negra tão forte, que ninguém conseguia entrar dentro da empresa para orar. E assim que eu cheguei, o dono estava angustiado, já veio na minha direção e disse: pastor, eu estou desanimado, a empresa está falindo, eu já demiti quase todos os funcionários, tem alguns aqui com criança pequena que eu vou ter que demitir, não tenho mais o que fazer. Todo pastor, obreiro que vem orar aqui não consegue entrar na minha empresa. Ele disse: o senhor tem uma ideia como é que a situação está aqui? Eu chamei até daquela igreja rica e famosa, onde os pastores conversam com o demônio, nem eles conseguiram entrar. Aí ele olhou para mim e disse assim: será que o senhor vai conseguir entrar aqui? Eu falei para ele assim: olha, Deus não me mandou aqui para ser barrado pelo Satanás. Eu vim em nome de Jesus Cristo, eu vou entrar, eu vou orar, e esse demônio vai embora. Então eu entrei, realmente eu senti um lugar muito oprimido. Já vi ali algumas imagens, uma série de coisas. Falei: olha, você tem um monte de coisa que dá direito para esses demônios, vocês precisam desfazer dessas coisas. Eu não vou pôr a mão, mas vocês têm que desfazer de tudo isso. Ah, tira essas coisas daqui. Tiraram tudo dali. E eu peguei, orei e ordenei aqueles demônios saíssem daquela empresa, levassem com eles toda a magia e vim embora. Tempo depois mandaram o recado: o empresário mandou agradecer a você, pastor, estava até no casamento. Aí o que acontece? O senhor não sabe. A empresa voltou a prosperar, uma empresa, se eu não me engano, trabalhava com jeans, se eu não me engano. Voltou a prosperar, o homem contratou de novo todos os funcionários que ele tinha mandado embora, e mais, ele já abriu uma filial. Aí perguntaram para mim: mas por que os outros não conseguiram? O que é a diferença? A diferença é ter consciência da autoridade, gente. Não tem nada de ser melhor ou pior. É a autoridade. Se você não tem consciência da sua autoridade, você não consegue. Os demônios sabem. Não adianta a gente fazer espetáculo, fazer show. Eles só temem a autoridade com fé. Você tem que ter fé e exercer a sua autoridade. A diferença é essa. Eu sei que você já vem aquela publicidade: aqui acontece isso, aqui. Sabe qual é a diferença? O sujeito crê. Ele tem fé na autoridade. E a gente fica: ah, meu Deus, será eu? Mas eu sou comedor de arroz e feijão. Gente, você começa a ler: não é mérito humano,
não é mérito humano, o mérito é de Jesus Cristo, é da obra de Cristo. Nós chegamos no final. Há décadas atrás, aconteceu um fato muito interessante. Nesse tempo que eu ministrava diretamente nessa área de libertação e guerra espiritual, Deus me mandava sempre, as pessoas que vinham para mim, vinham sempre nos estados desesperadores. E chegou um homem me procurando, que ele disse que aconteceu um evento que fez com que ele viesse procurar. Ele estava envolvido muito com magia negra e esses tipos de trabalho pesado. E ele fala para mim que ele foi, o último trabalho que ele tinha ido, um puxava o outro, ele não conseguia se desvencilhar, a vida dele um verdadeiro inferno. E ele foi então, foram num cemitério e precisava fazer um trabalho com um defunto de 7 dias, que eles usam muito. Aí quando foram pegar o corpo que estava ali, o demônio que já estava incorporado no médium, porque ele vai incorporar, ali nem incorporou para fazer o trabalho, o demônio falou assim para ele, que a entidade, esse corpo não, esse corpo é do homem lá em cima, vamos usar aquele outro corpo, que aquele lá é meu. Aí naquele momento caiu a ficha dele. Olha onde foi cair a ficha dele. E ele falou, bom, se nem no cadáver de um crente o demônio não pode tocar, o que eu estou fazendo aqui? E foi onde ele veio buscar ajuda. Então, o que nós vemos, a garantia da Escritura, o maligno não toca, ele não toca no corpo de um crente de Jesus, de um filho de Deus, de uma filha de Deus. É isso aí, é algo que você tem. Usar ou não é uma questão sua. A gente precisa estar ciente só de uma coisa: quando você começa com isso, você vai expulsar os demônios da sua família. Eu atendi um irmão, ele tinha um dom muito evangelístico, gostava muito, saía muito, e ele estava um problema, porque trabalhava junto com ele um outro irmão, eles chamavam que era um presbítero, era um dos presbíteros da igreja. E quando eles foram libertar uma mulher, se eu não estiver enganado, o demônio falou assim para ele: olha, eu vou pegar você, eu vou te derrubar. Infelizmente, quando a gente não zela, a gente tem que zelar e cuidar bem, especialmente os casados do casamento. Porque a única coisa que o demônio sabe fazer é destruir casamentos. Destrói casamentos, aí começa aquelas coisas, né? Aparece um daqui, um dali, fica todo mundo feliz, né? Ah, eu estou feliz, eu estou amando de novo. Você está assim. Manda alguém expulsar, você vai ver quem que você está amando. Você está amando uma coisa que cheira enxofre, tem chifre e rabo. E infelizmente esse homem de Deus caiu em pecado sexual, no adultério, uma coisa terrível, destruiu a vida dele, família. Até onde eu tive notícias, ele nunca mais se levantou espiritualmente. Então assim, como é que o demônio precisa, o que ele tem que fazer com a sua vida, para ele poder destruir você e pegar a tua família? A mãe pega os filhos, o pai pega os filhos, geralmente pega os filhos e a esposa. Assim, você tem que estar em pecado. Ele vai levar você a pecar, porque se você estiver em pecado, você não nasceu de Deus, você quebra isso, você passa a ser filho do diabo. Então agora ele tem direito. Então, encerrando isto, poderia dar muitos outros aqui, mas esse aqui está bom, para vocês entenderem que ela funciona. Então não é porque eu sou pastor, eu sou pastor, fiz isso, o ajudar tanta gente, sim, porque as pessoas vinham, não tinha telefone, não tinha nada, e as pessoas me achavam, um passava para o outro, passava para o outro, vinha gente de todos esses testemunhos aqui, cada um de um lugar, vinha gente de muitos lugares, veio gente até de fora do Brasil, vinham todos. Uma coisa eu sempre ensinei, e é isso que eu estou passando para vocês: o ladrão não vem
senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E para ter a vida em abundância, você tem que usar a autoridade do crente. Jesus já deu para você. Diga assim comigo: eu tenho a autoridade do crente. De novo, eu tenho a autoridade do crente. Diga, mas eu quero que você diga lá no fundo da sua alma, mente, coração. Diga assim: eu tenho a autoridade do crente em Jesus Cristo. É isso que você precisa. Ter convicção, crer. Agora, não só se defende, mas você ataca. Você pode repreender aonde você for, aonde você estiver. Se você percebeu que tem, cheirou estranho, cheiro de incenso, levanta a mão e manda embora. Sai em nome de Jesus Cristo. Porque aonde você trabalha, aonde você dorme, aonde você mora, aonde você come, aonde você anda, no ônibus que você está, enquanto você estiver, você não tem que aceitar a influência de demônio e nem de gente que está em demônio. Você tem autoridade. Não importa se é velho, se é novo, se é jovem, não importa, nasceu de novo, você tem essa autoridade. Não é mérito nosso, o mérito é de Cristo, o mérito é de Cristo. Jesus Cristo nos deu, porque esta é a vontade do Pai. Então, às 7, para encerrar, anota na sua Bíblia se quiser, um papelzinho. Esteja meditando sempre, de noite, até você ficar bom nisso mesmo, exercer. Primeiro, não permita que Satanás destrua sua autoridade com pecado. E se pecar, você sabe que pecado é oculto, né? Aí começa a mentira, aí vem o espírito da mentira. Aí a coisa desanda. Aí ele vai desgraçar a sua vida e, infelizmente, através de você, chega na sua família. Segundo, resista ao diabo e ele fugirá de você. Se você resistir, ele foge. Com a sua autoridade, não permita mais que o diabo faça o que tem feito. Acabou a festa, fora! Exija com autoridade e com fé. É um direito legal que Cristo nos deu. Quinto, desfaça as obras do diabo. Mas fizeram trabalho, então vamos desfazer. Uma vez nós estávamos passando, pegando um trabalho, estava lá com um homem. O pastor, vamos desfazer? Eu falei, não. Ah, mas eu não. É porque não fui chamado. Deus não mandou. Não é porque eu tenho autoridade que eu vou sair por aí chutando as coisas. Se estiver na casa de alguém e ele me chamar, como já aconteceu, pastor, então nós vamos lá. Aí nós vamos e vamos expulsar. Mas não, está lá. Se alguém está aqui na minha casa, você vem, vou. Sexto, expulse do processo, o demônio do processo e do que tem demônio. Então você fica com raiva da pessoa porque ela falou um monte de bobagem, e assim, sai em nome de Jesus. Eu não aceito que você use essa pessoa contra mim. Sai da mente, sai da boca dele. O demônio pode entrar na boca e você vai falar bobagem para você. Palavras que te humilham. Não te levar à humilhação. A palavra de Deus, sim. Pecou, se arrependa. Essa é a palavra de Deus, não a pessoa te humilhar. E por último, viva a autoridade do crente e o diabo não toca você. Viva! Ele vai ficar só de olho em você, mas não vai tocar. Mas ouça a primeira e a segunda parte da mensagem para ter uma compreensão maior e mais profunda. O Senhor te abençoe e que você prospere no uso da autoridade do crente que está dentro de você. Ficou atrofiado esses anos. E peço a você que você que entendeu realmente essa importância, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Abençoa, faça com que outras pessoas, porque quanto mais esse exército restaurar a autoridade do crente, mais nós vamos ter guerreiros verdadeiros. As pessoas falam, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Meu irmão, guerreiro é quem tem a autoridade do crente em exercício. Amém. Não adianta dizer que é soldado e ficar em casa na rede. Soldado tem que estar com a sua arma. E Deus nos deu essa autoridade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.